Olá, meu nome é Fernanda e eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite para participar do terceiro Simpósio Brasileiro Governança e Desenvolvimento Sustentável, organizado pela ANAP, falando um pouco sobre sistemas agroflorestais para o uso sustentável do solo. Eu sou graduada em Gestão e Análise Ambiental pela UFSCar. Tenho mestrado em Geotecnia pela USP de São Carlos, na qual desenvolvi um projeto sobre o uso de indicadores ambientais para análise de suscetibilidade à erosão em bacias hidrográficas. Em outubro desse ano, eu concluí o doutorado em Ciências Ambientais, na qual defendi um projeto sobre consumo colaborativo como alternativa ao consumismo. E atualmente estou cursando um segundo doutorado em Desenvolvimento Sustentável na Amrita University, na Índia, desenvolvendo um projeto sobre sistemas agroflorestais, planejando um sistema agroflorestal para uma comunidade no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, com o intuito de contribuir para a geração de renda e também para a adaptação às mudanças climáticas nessa comunidade. No início dessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a definição e benefícios dos sistemas agroflorestais, seguido dos tipos, manejo e manutenção desses sistemas. Posteriormente, vou conversar um pouco sobre a distribuição global das práticas agroflorestais, seguido dos desafios e oportunidades nessa área. As práticas agroflorestais, elas não são novas. Existem já menção aos sistemas agroflorestais no épico hindu Ramayana, que data de aproximadamente 200 a.C. Então, nesse épico é citado um jardim chamado Asoka Vatika, na qual existiam árvores frutíferas em sinergia com outros tipos de planta. Aqui no Brasil antigo, os povos originários também eles já praticavam essa comunhão entre agricultura e também em combinação com umas árvores. E essas práticas, elas remontam já desde, não só no Brasil, na Índia, também em outras partes do mundo, na América do Sul, em outros países da América do Sul, e elas foram perdendo espaço após a Revolução Verde para a mecanização e a monocultura, mas elas têm retornado de novo, chamado a atenção novamente, devido ao reconhecimento dos seus benefícios econômicos e ambientais. Então, os sistemas agroflorestais, eles podem ser definidos como uma forma de uso e ocupação do solo, que tem uma combinação de plantas com alta biodiversidade, diferente das monoculturas, e essas plantas, elas são organizadas em arranjos espaciais ou sequenciais, numa mesma unidade, diária e também em uma sequência de tempo. Então, para ilustrar aqui, é possível ter diversas espécies de plantas, de árvores, que podem oferecer diversos produtos, desde madeira até frutas, e elas podem ser combinadas com outras, com lavouras, com plantações, e também podem ser combinadas com a criação de animais. Então, é um sistema bem biodiverso e todos esses componentes, eles trabalham em sinergia. Esses sistemas, eles possuem diversos benefícios, Então, como o uso sustentável do solo,
Então, eles protegem esse tipo de biodiversidade de plantas, protege o solo e também abaixa a utilização de fertilizantes e pesticidas químicos, também protege o solo contra a contaminação e a cobertura vegetal reduz a erosão e também ajuda na coleta de água, na infiltração de água no solo. E essa grande biodiversidade de plantas e animais também ajuda na conservação, na ciclagem de nutrientes. Esses sistemas eles também têm maior resiliência em comparação com as monoculturas, por exemplo. Então, às vezes, se alguma plantação morre devido ou a pragas ou a algum evento climático extremo, essa perda de produtividade ela é distribuída pela grande quantidade de plantações. Então, alguma espécie pode ser perdida, mas outras podem sobreviver. Então, ela tem uma maior resiliência, né, a pragas e mudanças climáticas, e isso por si só já garante uma maior segurança alimentar e também a maior biodiversidade, a maior diversidade de espécies também garante uma alimentação mais rica e nutritiva. E também pode ser um meio de subsistência para as comunidades que praticam esse tipo de agricultura, porque pode envolver tanto a produção de alimentos, como também de madeira e outros produtos que podem ser beneficiados, como óleos essenciais, plantas medicinais, e também reduz a dependência dessas comunidades a produtos externos e alimentos externos. E aqui eu coloquei um vídeo bem curto, né, para mostrar, sintetizar um pouco sobre o que é os sistemas agroflorestais e também os benefícios dessa prática. Seu Zé sempre quis ter uma plantação de soja, mas no processo tradicional de monocultura, ele viu que o solo se desgastava com o passar do tempo e as pragas e as doenças se tornavam cada vez mais frequentes. Por isso, seu Zé ficou dependente do uso de fertilizantes e agrotóxicos, que deixava a produção cada vez mais cara. Para grandes produtores, isso é ótimo, porque eles conseguem manter a produtividade alta com auxílio de máquinas. Mas, para pequenos produtores, como o seu Zé, o negócio não se sustenta. A vida do seu Zé mudou quando ele conheceu o Ernesto, que falou sobre a agrofloresta, uma técnica de agricultura que copia a natureza sem uso de venenos ou fertilizantes. Na agrofloresta, todas as sementes são plantadas ao mesmo tempo e cobertas com matéria orgânica. Quando as primeiras plantas crescem, as mudas mais fracas são retiradas para que as outras cresçam. E as raízes dessas plantas retiradas se tornam nutrientes e deixam espaço no solo, permitindo a maior absorção da água. E quanto mais nutrientes no solo, mais espécies de maior porte conseguem crescer. Depois de um tempo, quando as plantas atingem certa altura, é necessário que elas sejam podadas. Assim entra mais luz, o que aumenta em 70% a taxa de fotossíntese. Quanto mais a floresta cresce, mais frutos nascem e mais animais surgem, o que ajuda na poda, na polinização e no plantio de novas espécies. A intensa transpiração das plantas faz as chuvas aumentarem e assim aparecem as nascentes. Com a agrofloresta, nos primeiros meses seu Zé já pode colher e consegue se sustentar. Daqui a 20 anos, a perspectiva é que ele possa colher, em média, 40 toneladas de alimento por hectare, de até 50 espécies diferentes. Essa é uma história fictícia, mas mostra o que já está acontecendo em diversos cantos do Brasil. Seu Zé sempre quis ter uma plantação.
Bom, existem diferentes classificações também para os sistemas agroflorestais. Então, eles podem ser classificados de acordo com suas características ecológicas, econômicas ou funcionais. As características ecológicas seriam as condições ambientais do sistema agroflorestal. Em relação à classificação econômica, sistemas agroflorestais eles podem ter um foco comercial, né, para produção de renda, ou para produção de alimentos, ou também combinar esses dois objetivos. Os sistemas agroflorestais também podem ser funcionais, né, que dentro dessa classificação eles podem ser focados para produção, né, pode ser produção de alimentos, produção de madeira, produção de insumos, né, ou para proteção de recursos naturais, por exemplo, a proteção de mananciais. Em relação também, eles também podem ser classificados em relação ao arranjo no espaço. Então, os sistemas agroflorestais, eles podem ser contínuos, então eles podem ter uma produtividade, podem ser usadas plantas que vão ter um crescimento contínuo dentro da área, ou eles podem ser sazonais, que podem fazer uma rotação, né, de culturas, ou podem ainda combinar esses dois tipos. E também podem ser classificados em relação ao arranjo no tempo. Então, os sistemas agroflorestais sequenciais, né, eles são sistemas que eles envolvem a sucessão planejada de diferentes culturas, né, ao longo do tempo. Então, isso pode contribuir para uma otimização, do uso do solo e a maximização também da produtividade. E os sistemas agroflorestais simultâneos são sistemas que utilizam diferentes espécies de árvore e também de culturas, né, outras culturas, né, plantações, que são plantadas e gerenciadas ao mesmo tempo na mesma área. Então, esse tipo de arranjo ele produz uma sinergia e interações que ajudam, né, cada planta ajuda a outra e são frequentemente utilizados esse tipo de sistema agroflorestal para aumentar a produção de alimentos e também de outros produtos agrícolas. E eles também podem ser classificados de acordo com a estrutura, né, que é de acordo com os componentes que esses sistemas utilizam. Então, eles podem ser sistemas silvia-agrícolas, silvio-pastoris, e agro-silvio-pastoris, que eu vou explicar melhor no próximo slide. Então, os sistemas silvio-agrícolas são sistemas que eles utilizam uma combinação de espécies arbóreas com outros tipos de componentes agrícolas, né? Então, combinação de árvores com alguma outra planta nativa, palmeiras, e eles têm o objetivo de produzir alguns produtos como madeira, frutos e vegetais, e também outras, né, frutas, plantas e alimento. O próximo tipo é o sistema silvipastoril. Então, ele combina árvores com a produção de animais. Então, geralmente, árvores, é feita uma arborização dos pastos e os animais, eles ficam soltos, né, nessa área. E o sistema agrosilvipastoril, ele é bem biodiverso, é um sistema que reúne as espécies arbóreas com lavouras e a criação de animais.
E para esse tipo, né, para que haja toda essa, para que esses sistemas eles funcionem e haja uma sinergia positiva entre os componentes, é necessário que haja um planejamento grande para a implementação desse tipo de sistema. Né? Então, por isso, alguns aspectos são importantes e devem ser considerados na implementação e planejamento dos sistemas agroflorestais. Então, primeiramente, é a escolha das espécies. Qual tipo de espécie que vai ser usado no sistema agroflorestal? Serão plantas nativas ou serão plantas que focada na produção de renda? E para isso também é muito importante que haja participação da comunidade rural nesse processo de definição do foco, né, do sistema agroflorestal. Tem que ser um processo participativo para que haja engajamento da comunidade local e para que isso também contribua para a sustentabilidade a longo prazo dessa prática. Então, após ser feita a escolha das espécies, também é necessário que seja investigada a combinação dessas espécies, como que elas coexistem no mesmo ambiente. Então, isso também é um fator importante para que as espécies possam prosperar e serem produtivas. E, posteriormente, é importante analisar a densidade e o espaçamento que essas espécies suportam. Então, qual que é o distanciamento necessário entre uma planta e outra para que elas consigam crescer de forma saudável e também de modo a ser produtivas. E também a sucessão ecológica, porque um sistema agroflorestal ele tem que estar sempre, o solo tem que estar sempre ocupado. Então, é sempre importante que haja esse estudo da sucessão ecológica. Então, é um tipo de prática que demanda um certo conhecimento e também um planejamento antes de ser iniciado. Então, por isso, os sistemas agroflorestais, eles envolvem, né, diferentes etapas, que é o planejamento, posteriormente a execução e, por fim, o acompanhamento e o monitoramento dessas plantas. Então, na fase 1, é necessário que seja investigada as características da área, qual é o relevo, qual é a vegetação original, o vento, o clima, o tipo de solo e também a disponibilidade hídrica da área. Tudo isso vai influenciar em qual tipo de arranjo é melhor para o sistema agroflorestal e quais espécies elas vão prosperar melhor nesse ambiente. A fase 2 ela é composta pela implementação do sistema agroflorestal em si. E essa parte ela envolve o mutirão, na qual os vizinhos, amigos e parentes na comunidade rural, elas se reúnem para efetivamente plantar e fazer o plantio e a preparação do solo para a implementação do sistema agroflorestal. Nessa fase também é importante que haja um certo conhecimento técnico das pessoas para que seja feito o plantio de forma correta, num arranjo certo, no espaçamento e densidade também apropriado. Por fim, é feito o monitoramento desse sistema agroflorestal, para averiguar se as plantas e os animais nesse sistema estão se desenvolvendo de forma adequada, se as plantas, né, estão recebendo o tipo de nutrientes, sombreamento, as condições ideais para que elas consigam crescer e se a produtividade também está de acordo com o esperado. Na fase de manejo e manutenção desses sistemas, é necessário ver, né, analisar a necessidade de capina seletiva e poda. Para algumas plantas esse processo é muito importante para que elas consigam crescer e se desenvolver de forma saudável.
E, posteriormente, também é necessário averiguar se é necessário a introdução de novas plantas e se alguma planta é necessária ser substituída ou porque as condições ambientais não foram adequadas para o desenvolvimento dela ou aconteceu algum imprevisto e essas plantas não se desenvolveram de acordo com o esperado. Também nessa etapa que é feito o controle de pragas e doenças, então a necessidade de algum controle biológico, né, de pragas e doenças para que as plantas consigam se desenvolver. E também é necessário que essa área esteja sempre, manter a área limpa, né, e o solo coberto para que sempre haja nutrientes suficientes para as espécies se desenvolverem. Então, nesse mapa, é possível identificar que os sistemas agroflorestais, eles se concentram principalmente no Sudeste Asiático, na África subsaariana e também nas áreas tropicais e subtropicais. Isso se deve, em parte, né, que essas áreas ainda concentram uma grande parte da população que depende da atividade agrícola. E também muitas dessas áreas, não todas, né, mas ainda são áreas que não foram, que ainda não tem, que pelo menos ainda a atividade agrícola é muito praticada por pequenos produtores rurais, é uma agricultura familiar e também não foi beneficiada pela mecanização, né, beneficiada assim, né, não foi ainda conseguiu, a mecanização agrícola não chegou nessas áreas, então nesses ambientes as atividades, as práticas agroflorestais são mais adotadas pela população. E isso, esse mapa poderia ter bem mais áreas com práticas agroflorestais se houvesse os incentivos e as políticas corretas para que a adoção dos sistemas agroflorestais pudesse ser maior, né, nessas áreas ao redor do mundo. Então, com isso, existem alguns desafios, né, para a adoção dos sistemas agroflorestais. E eles são desafios políticos, porque é necessário que haja políticas que incentivem a adoção dessas práticas e que deem um suporte, principalmente para o pequeno agricultor. E também um acesso a crédito, porque para iniciar um sistema agroflorestal é necessário que haja um certo investimento alto inicial, então é necessário que haja um crédito para o desenvolvimento dessas práticas e também uma assistência técnica, porque, como vocês puderam ver, para realizar um sistema agroflorestal é necessário que haja conhecimentos, né, multidisciplinares, que vão desde botânica, conhecimento de solo, até técnicas agrícolas, e muitas vezes as pessoas que querem implementar adotar essas práticas, elas não têm esse conhecimento e isso pode ser uma barreira. Em contrapartida, as oportunidades, né, são econômicas e ambientais. Então, assim, é possível ter uma alta produtividade e uma alta diversidade de plantas e de produtos obtidos por meio da agrofloresta, e justamente pelo fato de ser uma forma de agricultura que não utiliza pesticidas e também é biodiversa, isso por si só já gera muitos benefícios ambientais, né? Então, e também é uma integração de atividades, então pode haver não só a produção, a produção agrícola, mas após a produção agrícola também é possível que os produtos agrícolas sejam beneficiados e haja produção de óleos essenciais ou de
geleias e outros produtos que vão agregar valor. Essa prática também ela realiza a otimização do uso da terra, então não é uma prática que empobrece os nutrientes do solo, justamente por ser biodiversa e também extremamente variada. E, além disso, os sistemas agroflorestais eles estão muito alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, implementados, né, pela ONU, e isso por si só já incentiva que haja mais adoção e mais estudos sobre os sistemas florestais. Então, esses são os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. E os sistemas agroflorestais, eles estão diretamente relacionados a esses 5 objetivos. Então, 6 objetivos. Então, primeiro, né, erradicação da pobreza. Então, a partir do momento que gera renda para a agricultura familiar e também alimentos, né, para a população. E isso também já está ligado com a fome zero, porque produz alimentos de qualidade, nutritivos e orgânicos para a população. E também está relacionado com a igualdade de gênero, porque muitas vezes a agricultura familiar é praticada por mulheres, né? E as mulheres já são por si só um grupo mais vulnerável. Principalmente eu posso falar, né, pelo caso da Índia, por eu estar fazendo um doutorado lá. Então, lá, as mulheres são as guardiãs do conhecimento e da prática agrícola. Então, geralmente, as práticas lá, o tipo de agricultura que elas praticam na vila, né, que eu desenvolvo meu projeto, é um tipo de agricultura só para alimentação, elas não conseguem ter renda, e isso por si só também já gera uma vulnerabilidade. Então, a partir do momento que os sistemas agroflorestais podem produzir uma renda extra, isso pode, né, empoderar essas mulheres. Então, os sistemas agroflorestais também estão relacionados com a ação, com o objetivo 13, né, ação contra a mudança global do clima, pelas árvores já ajudarem no sequestro do carbono, também ajudarem na conservação dos solos e também na absorção de água pelo solo, e isso já ajuda muito na mudança climática, a mitigar e até a prevenir as mudanças climáticas, e também está relacionado com o objetivo 15, que é a vida terrestre, justamente também por ajudar um pouco na restauração e na biodiversidade, na restauração dos ecossistemas e no aumento da biodiversidade e também na adoção, né, na criação de habitats para a vida selvagem. E, por fim, também está relacionado ao objetivo 17, que é parcerias e meios. Então, lá, as mulheres são as guardiãs do conhecimento e da prática agrícola. Então, geralmente, as práticas lá, o tipo de agricultura que elas praticam na vila, né, que eu desenvolvo meu projeto, é um tipo de agricultura só para alimentação, elas não conseguem ter renda, e isso por si só também já gera uma vulnerabilidade. Então, a partir do momento que os sistemas agroflorestais podem produzir uma renda extra, isso pode, né, empoderar essas mulheres. Então, os sistemas agroflorestais. Então, para concluir, então, os sistemas agroflorestais, eles são uma prática, né, com sustentabilidade, que beneficia a sustentabilidade ambiental
possui uma resiliência muito maior do que as monoculturas, por ser mais biodiversa, e também produz a segurança alimentar, contribui para a contenção das mudanças climáticas e o desenvolvimento rural, principalmente, né, o desenvolvimento da agricultura familiar, e também são práticas que elas não devem sufocar as práticas já tradicionais dessas comunidades rurais, né, mas elas devem se integrar e associar essas práticas. Também são, né, em contrapartida, é um tipo de atividade que exige um conhecimento intenso, né, um certo nível de conhecimento técnico, pode ter custos iniciais altos e também necessita de uma assistência técnica maior e um acesso, e é necessário que haja acesso a mercados, que esses produtos agroflorestais atinjam os mercados para que haja alguma forma das pessoas que praticam essa atividade consigam ter uma renda com isso, né? E para que esses desafios, né, sejam superados, é necessário que haja os incentivos econômicos e políticos adequados e também uma educação para que as pessoas, os produtores rurais, eles vejam a importância ambiental e também eles consigam entender como isso pode ter um retorno também financeiro para eles. Então, muitas vezes as pessoas não conhecem as práticas agroflorestais, por mais antigas que elas sejam, elas foram deixando de ser praticadas, né, ao longo dos anos, e muitas pessoas deixaram de praticar, então elas precisam também relembrar quais os benefícios desse tipo de adoção, né, dessa prática. E também que haja parcerias, né, para que as pessoas, que haja uma ponte entre a comunidade rural e os mercados, para que elas consigam ganhar espaço e produzir renda com o trabalho delas. E também são necessárias pesquisas que identifiquem as melhores técnicas, os melhores arranjos específicos, né, para cada contexto sociocultural e também contexto ambiental, e para que essas pesquisas divulguem ainda mais os benefícios ambientais e socioeconômicos, e com isso possam existir ainda mais investimentos para os sistemas agroflorestais. Então é isso, essas são as referências que eu utilizei para essa apresentação. E eu gostaria de agradecer a atenção e deixar o meu contato, caso haja alguma dúvida, vou ficar muito feliz de responder. Então é só entrar em contato pelo meu e-mail, fernanda.com